da indústria, na área do transporte público, né? Segurança pública. Tá? Então, é nesse sentido. Né? Tá? Mas isso tem que ter um contexto mais amplo. Né? A necessidade de políticas de Estado, né? A participação privada agora com uma visão social, ou seja, empresas agora, elas tendo uma visão social, né, da aplicação, né, para o bem-estar, né, da sociedade, na aplicação de tecnologias, né, no dia a dia. Tá? Legal? Quais são, então, os objetivos, né, que se apresentam? Né? Ou seja, os objetivos, eles estão vinculados aos problemas que nós temos, né, que a sociedade apresenta, com a sua evolução, tá? E soluções, né, que podem ser possíveis de serem atacadas pensando-se nesse conceito de sociedade 5.0. Então, quais são os problemas? Demanda por energia. Cada vez mais nós temos demanda por energia. Cada vez mais nós temos dispositivos elétricos, né, que tenham necessidade de energia elétrica. Né, cada vez mais nas nossas residências, nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, cada vez mais nós temos isso. Né? Então, nós temos uma demanda por energia muito grande. Demanda por alimento. Né? Temos isso já há um bom tempo, inclusive. Né? Temos cada vez mais demanda por alimentos. Né? Muita gente passando fome, né, ao longo do mundo. Né? Tá? Pessoal, só um minutinho, tá? Só um minutinho, desculpe. Tá? Só um minutinho, vou ter que dar uma pequena paradinha aqui. Desculpem, tá? Desculpem. Perdão, pessoal. Desculpem mesmo, tá? Então, nós temos uma demanda muito grande por alimentos. E nós, então, necessitamos de uma produção cada vez maior desses alimentos. E a tecnologia pode nos auxiliar a isso. Tá? Ela pode nos fazer produzir mais, com maior qualidade, né? Tá? E conseguir aplicar isso em locais em que normalmente nós não conseguiríamos fazer produção de alimentos de forma adequada. Tá? Competição internacional, né? Isso é um grande problema, né, que a gente tem, né? Indústria, comércio, tá? Né? A gente tem um conjunto de legislações nacionais e internacionais que temos que cumprir, né, no atendimento, né, à competição internacional, inclusive de salários, né? Então, salários, né? Há uma competição muito grande na área de indústria, né, em relação a produtos produzidos em outros países que muitas vezes chegam aqui com preços muito menores, né, do que os nacionais, né? Mas por quê? Porque o custo associado à produção daquele bem de consumo naquele país, devido a condições sociais e econômicas, né, tem um custo muito menor, tá? Muito menor. Aumento da desigualdade social e econômica, né? Isso são 4, né, dos N problemas que nós temos, né, na sociedade, né, e que nós temos que, de uma certa forma, atacar. E a tecnologia, né, ela pode nos auxiliar a isso, né? Ela pode nos auxiliar a tentar atacar esses tipos de problemas, tá? Quais são as soluções que a gente precisa ter? Redução, né, de gases de efeito estufa, aumento na produção de alimentos, redução de desperdício de alimentos, é um outro problema, né? Há um desperdício muito grande, né, de alimentos, né? Um monte de gente morrendo de fome né, e temos aí um número muito grande, né, de desperdício de alimentos. Né? Então, mas por quê? Porque às vezes não há condições, né, necessárias, né, tá? Isso em relação até a custos, né, a custos, de se
né, não se perder, né, não se desperdiçar esse tipo de alimento. Promover a industrialização sustentável, né? Nós não temos mais condições de trabalharmos como aconteceu a partir da Revolução Industrial, né? Ali, o foco era a indústria, né? Mas se esqueceu do meio ambiente, né? Esquecemos do meio ambiente, mas nós vivemos no meio ambiente, né? Tá? Então, a gente precisa promover agora a industrialização sustentável, né? Fazer com que as indústrias elas consigam produzir, consigam ter os seus lucros, né? Tal, para se manterem, né? Tal, mas também, né, poluam menos, né? Agridem numa menor proporção, né? O meio ambiente, ou de preferência zero, né? Agressão ao meio ambiente. Tá? Promover uma redistribuição de renda e diminuição da desigualdade, ou seja, atacar os problemas sociais e econômicos que nos apresenta. Tá? Então, a sociedade 5.0, ela nos apresenta esses objetivos, né? Né? Ela tenta olhar para esses problemas, né? E olhar para essas, né, possíveis soluções, né? Tal, e tentar atacar, né? De que forma? Não só fazendo uso, né, de tecnologia. O uso de tecnologia por si só não nos resolve de forma adequada, mas de forma integrada, né? De forma integrada. Tá? É essa sempre a ideia, né, que se apresenta. Tá? Então, quais são as palavras-chave que se apresentam dentro da sociedade 5.0? Né, que é a base na qual ela foi sendo criada, que é a sustentabilidade. Tá? Melhorar os índices, né, ambientais, desenvolver novas tecnologias voltadas para o meio ambiente, né, voltadas para atender a, as necessidades de uso daquele ambiente que estamos inseridos, mas de forma que não os agrida, né? E que a gente possa, inclusive, recuperar aqueles que já foram, né, sofrer algum tipo de agressão, tá? As tecnologias, elas podem nos ajudar, né? É só verificar a quantidade de tecnologia que nós usamos, né, na nossa agricultura, né? O Brasil, né, talvez alguns não saibam, mas é um dos países que mais utiliza tecnologia na sua agricultura, né? O agronegócio no Brasil é muito bem desenvolvido, né? Ele não perde para nenhum país no mundo, né? Ele não perde, né? Ali eles investem muito em tecnologia, mas com foco, né? Com foco de agronegócio. Então, se a gente tem condição, né, de aplicar tecnologia para o agronegócio, para a agropecuária, né? Então, tem condições de aplicar essas tecnologias que já são existentes, né, e as suas possíveis evoluções para conseguir fazer um bem-estar ambiental para as pessoas, né, daquela sociedade, para que atendam de melhor forma a parte de alimentos e diminua o desperdício, né, desses alimentos. Tá? Então, essa é uma das palavras mais importantes dentro da sociedade 5.0, sustentabilidade. Outra, né, abertura, ou seja, promover a participação da sociedade. Né? Essa é uma ideia que, como eu disse, até hoje a gente vive num sentido assim: temos tecnologias, né, e temos sociedade. Né? Não, agora é ser algo participativo, colaborativo, né? Construção de ideias, projetos. Né? Isso não pode ficar só vinculado, né? Ficar vinculado a governo. Governo passa, né? Sociedade fica, as tecnologias ficam e evoluem. Então, nós temos que pensar em participar de projetos, ter ideias que nos, né, nos atendam, nem que seja ali na nossa rua, na nossa pequena comunidade, nosso bairro, né? Entendeu? Nós temos que ser participativos nesse sentido. Nós que somos da área de TI, nós temos essa necessidade também, tá? E a inclusão, né? Esse é um outro pilar, né? É uma outra palavra-chave da sociedade 5.0.
é fazer com que as tecnologias, né, elas cheguem a lugares, né, remotos, e possam, não adianta você só chegar com a tecnologia lá, mas fazer com que ela seja acessível às pessoas daquela localidade, né? Então não adianta nada eu ter acesso à internet lá em alguma localidade extremamente remota. Se as pessoas de lá, elas não têm condições de ter computadores, elas não têm condições de ter smartphones, se elas não têm condições de ter nas suas residências internet chegando ali, né? Não adianta nada, né, eu montar uma infraestrutura e não pensar no restante, né? E não pensar no resto, né? A gente tem que pensar agora de forma mais sistemática, né? De forma sistemática. A gente tem que pensar agora no todo, entendeu? Então, a sociedade 5.0, ela tem essas três palavras-chave, né? Sustentabilidade, abertura, ou seja, todo mundo ser participativo, ser colaborativo nesse sentido, né? De ideias, projetos, não ficar só restrito, isso daí é só para o pessoal que trabalha com Big Data, isso daí é só pessoal que trabalha com ciência de dados, isso daí é só com o pessoal que trabalha com robótica, né? Todos nós temos ideias, né? Todos nós temos ideias e ideias muito boas para resolver problemas, né? O que nós temos que fazer, e isso é o que se pretende numa faculdade de tecnologia, é fazer uso, né, daquela nossa bagagem, né, daquela nossa bagagem, por isso que nós temos um conjunto de disciplinas, né, fazer uso dessa bagagem, né, e aplicá-la, né. A sociedade 5.0, ela vai ser uma sociedade que a gente vai ver, né, um pouquinho mais para frente, de que ela não vai mais ter a condição de termos só pessoas que conheçam conceitos, né? Mas essas pessoas, elas terão que ter cada vez mais entendimento desses conceitos, mas principalmente saber aplicar, né, esses conceitos, né, em proveito de promover essa integração da sociedade com as tecnologias, tá? Essa são as três palavras principais que a gente precisa ter, tá? E qual é a participação da indústria 4.0 para isso, né? Gradativamente, né, nós tivemos o quê? Uma evolução muito grande na parte de automatização dos processos industriais, né? E essa automatização, ela culminou com o surgimento do conceito de indústria 4.0, né? Que a ideia é qual? É basicamente a mesma da sociedade 5.0, só que agora com um foco restrito à indústria, né? É fazer cada vez mais a integração de tecnologias dentro do ambiente industrial, né? Tá? Com a ideia de se tentar o quê? Promover a evolução desses processos, né? Desses processos, aquilo que é extremamente repetitivo, tal, gradativamente eliminado, né, dentro das indústrias, tá? Isso vai causar desemprego? Causa, né? Causa desemprego. Existe impacto social? Existe, né? Existe. Nós sabemos que o uso de certas tecnologias trazem impactos sociais, econômicos, tá? Mas por quê? Porque até esse momento, né, como eu já falei em momentos anteriores, as coisas são feitas de formas separadas, né? A gente evolui tecnologias, evolui indústria, evolui comércio, mas de forma totalmente separada da sociedade, né? E aí vem a ideia, então, né, de se pegar e fazer o quê? Poxa, se a gente tem condição de fazer a indústria 4.0, né, que é o quê? É o uso de tecnologias, né, a indústria 4.0. Simulação, IoT, né, o uso de impressoras 3D para resolver vários tipos de problemas, é fazer, né, o uso de realidade virtual e aumentada cada vez mais, automação robótica, mas não é simplesmente aquela automação que nós temos já há muito tempo, por exemplo, na indústria automobilística, né? Então, não, é fazer com que essa automação robótica, ela tenha inteligência embutida também, tá? Big Data, integração entre sistemas computacionais cada vez maior, né? Então,
nós já temos esse sentido de evolução, mas a gente precisa ter a condição de ter uma integração cada vez maior desses sistemas computacionais, né, na indústria, né? Dessa forma, a gente consegue produzir melhor bens de consumo, com custos melhores, de forma mais rápida, com qualidade maior, né? Tomadas de decisões em relação a como a nossa sociedade ela irá se comportar em relação a um determinado bem de consumo, né, que pode ser produzido ou que está em produção, tá? Eu consigo tomar decisões melhores, né, com isso. Então, o que está sustentando, né, o conceito da indústria, né, da sociedade 5.0 é a indústria 4.0. Né? É ela que está dando essa sustentabilidade, né, tá, para essa sociedade. Só que agora não pensando de forma separada, mas de forma integrada. Tá? Legal? Então, a indústria, né, 4.0, né, qual é o foco dela? Tecnologias na atividade industrial. A sociedade 5.0, então, ela tem o quê? Essas mesmas tecnologias né, trabalhando de forma combinada ou recombinadas, né, mas com o intuito de facilitar a nossa vida, né, tá? A nossa vida. Essa é a ideia que se tem, que se apresenta para a gente. Tá? É essa, então, a forma que a gente tem, tá? De entender que as coisas elas não precisam ser separadas, né? As tecnologias elas não veio para acabar, né, com os nossos empregos, elas vieram para fazer com que a gente evolua também, né? A gente evolua também, a gente evolua no sentido de ter né, um meio ambiente melhor, a gente tenha condições de trabalho melhor, a gente tenha os nossos serviços, né, dentro da cidade melhores, né, que nos atendam de forma mais adequada, né, vejam o nosso bem-estar, tá? Vejam o nosso bem-estar. Então, quais são essas tecnologias? Eu vou falar de algumas, tá? Um pouquinho, né? Então, inteligência artificial, né? Se fala muito de inteligência artificial, se fala muito de vários outros conceitos vinculados, né, à inteligência artificial. Então, Big Data, Analytics, Machine Learning, Deep Learning. Né? Então, esses conceitos todos, né, que estão vinculados, né, às vezes alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né, então, a inteligência artificial, né, nada mais é do que fazer com que sistemas computacionais eles consigam realizar um conjunto cada vez maior de atividades, né, e de tomar decisões, né, nessas atividades, né, de forma autônoma, né, de forma que nós não tenhamos uma participação direta. Tá? Tá? Onde que a gente pode aplicar isso? Na área de saúde, nós já temos isso. Né? A gente já consegue fazer, né, cirurgias de forma remota. Né? De forma remota. Né? A gente já tem tecnologia para isso. O que a gente precisa agora é disseminar isso, né? Para que uma boa parte dos hospitais tenham esse tipo de tecnologia. Né? Atendimento, né, automatizado. Né? A maioria de sites comerciais já fazem isso. Nós temos atendimento já automatizado através de chatbots, né, ou simplesmente bots. Né, então, aquilo é um atendimento automatizado. Aquilo. O que a gente precisa fazer aquilo é melhorar aquilo. Porque existem certos problemas, né, ainda que devem ser resolvidos nessa área. Né? Análise de processos de documentos na área de governo, justiça, né? Relacionado a Big Data, ciência de dados, a gente tem algo, já há muito tempo, né, que é as áreas de data mining, ou seja, mineração de dados, e text mining, mineração de textos. Né? O uso cada vez maior dessas técnicas, né, em sistemas vinculados a Big Data, uso de inteligência artificial, uso de estatística, né? Uso de estatística, né? Isso vai nos promover, então, cada vez
mais o quê? Diminuição de burocracia, né? Então, se a gente conseguir fazer análise de processos e documentos fazendo uso dessas tecnologias, olha o quanto de burocracia a gente consegue diminuir, né? E em várias outras áreas a gente consegue fazer isso. Tá? Professor, temos mais Oi. 5 minutos. Ah, legal. Então Temos deixa eu... mais 5 minutos. Né? Legal. Deixa eu só dar uma acelerada aqui, então. Tá? Computação em nuvem. É o que a gente já tem, né? A gente já tem computação em nuvem. O que a gente precisa fazer agora é fazer uma maior integração, né, da computação em nuvem, né, em relação aos nossos sistemas computacionais. Tá? Internet das coisas. Né? Fazer com que cada vez mais nós tenhamos dispositivos, né, e sistemas conectados à internet e que possam cada vez mais realizar a troca de informações. Né? Tá? Para que a gente consiga ter cada vez mais informações em tempo real. Telemedicina, né? Cada vez o uso mais adequado de comunicação de dados, armazenamento e processamento de dados, técnicas de inteligência artificial, né? Para que isso nos propicie uma melhor diagnose, né? Em relação às nossas consultas, a fazer um melhor uso de cirurgias de forma remota, tá? A gente consiga dar melhor condições de trabalho, né, para os médicos e demais profissionais que estão, né, lá realizando suas atividades dentro dos hospitais, clínicas e assim por diante. A gente já tem tecnologia para isso. Tá? Veículos autônomos, né? A gente vive falando, né, escutando aí de vez em quando algumas notícias relacionadas a veículos autônomos. Né? Existe ainda certos problemas a serem tratados nessa área? Sim, né? Sim, temos. Tá? Mas se a gente pensar no conceito de cidade inteligente, a gente pensa em vias inteligentes, em que nessas vias a gente teria condições de tratar diretamente somente veículos autônomos e não fazer com que eles trafeguem junto com veículos normais. Né? Isso é um dos grandes problemas que nós temos na utilização de veículos autônomos. Energias renováveis, uso cada vez maior, porque é uma demanda cada vez maior de energia, como eu disse. Então a gente precisa ter o quê? Um uso maior de energia solar, eólica e novos tipos, né, de energias que sejam renováveis. Né? Porque assim a gente consegue disseminar isso para lugares, inclusive remotos, né, de forma mais adequada, mais apropriada. Tá? Robótica, fazer o uso cada vez maior, né, de robôs na área da agricultura, indústria, agropecuária, setor de limpeza, tá? Entre outros, porque isso diminui riscos de acidente, aumenta a possibilidade de produção, diminui desperdício, né? Tá? Legal? Então, elas conseguem nos conduzir a uma melhor forma de se trabalhar com isso. Tá? E chegamos, então, a quê? Aos desafios. Quais são esses desafios que se apresentam? Envolvimento do Estado. É Estado, não é governo. O governo, ele muda a cada 4 anos. Né? Governo. Estado, não. Né? Então, a gente precisa ter um envolvimento do Estado, seja ele municipal, estadual, federal, no engajamento, né, de novas políticas que nos levem a essa integração. Tá? A necessidade de legislação, isso, né, de ter suporte, né, de leis, normas para isso. Né? Mudança de mentalidade nossa, né, do individualista para aquele que é colaborativo, engajado. Né? Há essa necessidade. Impedir o desenvolvimento de tecnologias com vieses e preconceitos humanos. Por quê? A gente consegue desenvolver sistemas que fazem uso de inteligência artificial e que eles podem aprender por si só, né? Por si só. Só que eles estão aprendendo e eles podem aprender coisas erradas também. Assim como eles podem aprender coisas boas, né, que sejam benéficas, eles podem aprender coisas erradas também. Né? Então, certos vieses que nós temos, né, certos preconceitos, ele pode ser aprendido também por certos sistemas com inteligência artificial. Tá? E empresas agora, qual? Com um forte... Né, a gente tem sempre empresa com forte propósito no lucro, né, em detrimento do foco social. A gente precisa aumentar, né, esse foco social dentro das empresas. E isso não é só empresa grande, tem que ser de médio porte, pequeno porte, microempresas, todas elas têm que ter esse foco. Tá? E esse é o desafio da sociedade. Né? E o que tem a ver com a gente? Né? Profissionais de TI, né? Vocês, né?
alunos, nós, professores. O que isso tem a ver? Necessidade de se reinventar ao longo da vida, né? Tá? A gente precisa agora passar a nossa vida se reinventando. A gente precisa ter um aprendizado constante. Isso já vivem nos dizendo, né? Tal. Só que agora, cada vez, com a ideia de integração de tecnologias, né? Desenvolver criatividade, né? Desenvolver empatia e trabalho colaborativo, né? É uma das coisas que normalmente reclamam, né, de nós profissionais de TI, que a gente não tem muita empatia, que a gente não sabe às vezes trabalhar de forma colaborativa, né? Às vezes não somos muito criativos. A gente precisa desenvolver, né, essas competências, tá? Se expor cada vez mais a novos desafios. Isso faz com que o nosso cérebro, né, a nossa capacidade, né, de pensamento evolua, tá? A gente possa tomar decisões melhores, atividades práticas, né? Então, a gente precisa cada vez mais conhecer sobre inteligência artificial, robótica, big data, ciência de dados, IoT, entre outras tecnologias. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas mesmo que eu vá trabalhar ou eu trabalhe num certo viés dentro da tecnologia da informação, eu preciso entender desses conceitos cada vez mais, porque cada vez mais isso fará parte do nosso dia a dia e será cada vez mais cobrado, né, como profissionais de TI. As empresas cada vez mais elas irão em busca de profissionais que conheçam isso, que conheçam esses termos, sabem o que esses conceitos podem auxiliar, né, no desenvolvimento das suas atividades diárias dentro da empresa. E, para finalizar, o que isso tem a ver com os profissionais que não são de TI, né? É a mesma coisa. Numa sociedade 5.0, cada vez mais a gente não terá mais essa diferença de profissionais de TI e profissionais de não TI. Ah, esses caras não são de TI, né? Então, né? Então aí, não, cada vez mais pessoas da área de gestão, administração, logística, comércio, tá? Cada vez mais eles precisam entender. A diferença está, né, na profundidade desse entendimento, né? O cara de gestão, de administração, ele precisa saber programar em linguagem R, em Python, em fazer uso de linguagem Scala, de saber usar Hadoop, Spark, então, né? Ele não precisa saber isso. Ele precisa saber o que a inteligência artificial pode ajudá-lo nas suas atividades de administração, de gestão, né? O que essas tecnologias podem ajudar na área de logística, na área de comércio, né? Comércio exterior, né? Então, é essa a ideia que tem que se ter. Os profissionais, então, que não são da área de TI, eles também serão altamente impactados, né? E nós já vemos movimentos, então, em vários lugares do mundo, na tentativa de fazer o engajamento dessas áreas para a área de tecnologia. É legal? Então, finalizando, sociedade, o que ela significa? Um agrupamento de seres que convivem em grupo em colaboração mútua. Isso é sociedade. E nós somos a sociedade. Tá? Independente se ela é sociedade 5.0, 6.0, qualquer que seja. Nós fazemos parte dela. Então, nós temos que ter essa integração. Legal? E aqui eu finalizo, então, né? Esse assunto sobre sociedade 5.0. Obrigado aí por todos terem ficado aí, né, todo esse tempo na minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade. Professor César, muito obrigado. Um tema absurdamente relevante. Pena que a gente tem um tempo limitado para poder tratar disso, né? Ah, e eu falo pra caramba, Envolve. né? Mas acho que é um tema que provoca, ele é extremamente provocativo. Envolve uma série de questões que começam a ser discutidas e a tecnologia nos atropela, né? A gente não consegue ter o mesmo tempo para entender a sociedade na velocidade com que essas tecnologias se transformam. E justamente por questão de tempo, eu vou tentar sintetizar todas as perguntas numa só, Sim. tá? Para a gente ter um pouquinho de discussão, né? Então, na sua palestra você fala aí bastante, né, como que ela afeta
as populações, principalmente as mais vulneráveis. Então, aproveitando esse engajamento, e a gente sabe que especificamente o Centro Paula Souza, as ETECs e as FATECs, né? Muitos dos nossos alunos vêm de populações mais vulneráveis. Como que o Centro Paula Souza, a CESU especificamente, né? Tenta atender essas demandas e como que ela se prepara para enfrentar uma situação de preparação de profissionais para profissões que ainda, né, dizem que 35% das profissões de 2025 não existem. Como que o Centro Paula Souza, o CESU especificamente, tenta para atender essa população e, ao mesmo tempo, enfrentar essa dificuldade, tendo que treinar tecnicamente e tendo que treinar para a vida? Especificamente, né, nós que somos da CESU, nós tentamos sempre dentro do possível promover, né, promover primeiro a capacitação, né, sem capacitação, né, é aquilo que eu acabei de falar, né, é um aprendizado constante, né, ao longo da nossa vida, e inclusive a vida profissional, não só pessoal, mas profissional, é um aprendizado constante, né, é um viver em capacitações, tá? Então a gente tenta, sempre dentro do possível, realizar essas capacitações. A gente tenta cada vez mais incentivar que as unidades, né, ou seja, as FATECs, né, e, consequentemente, também as ETECs, né, no lado da CETEC, né, pensando agora como Centro Paula Souza como um todo, incentivar o quê? A capacitação interna, né, do pessoal administrativo, de entender o uso de novas tecnologias e também tentar promover, sempre dentro do possível, da capacitação dos docentes nas unidades, né, dos docentes nas unidades, e fazer com que eles estejam sempre dentro das condições necessárias para se aplicar, compreender e aplicar a tecnologia em suas aulas, né, no desenvolvimento dos cursos. O que mais a gente tem como premissa? Tentar olhar para o mundo do mercado, né, de trabalho, né, olhar para o o mundo do trabalho, tentar compreender isso com o auxílio de várias empresas, né, então, tentar entender o que esse mundo demanda, tentar entender o que a sociedade, de uma forma geral, demanda, e tentar promover, né, a atualização, né, de uma série de conceitos e uma série de capacitações no sentido de tentar promover que essas demandas elas sejam atendidas. Então, gradativamente, a gente adota, né, novos olhares sobre, né, os cursos. Eu, especificamente, na CESU, eu sou coordenador do eixo de informação e comunicação. Então, constantemente, eu olho para os cursos, né, isso para todos os cursos da área né, de informática e computação que nós temos de todas as FATECs, né, e tento entender o que essas novas demandas que a sociedade impõe, o que a indústria, comércio, elas estão impondo e o que pode ser melhorado nesses cursos. Tá? Essa é a ideia que a gente tenta fazer dentro da CESU, né? Sempre tentar promover da melhor forma possível o engajamento entre sociedade, indústria, comércio, serviços, né? E é nesse sentido, então, que a gente tem começado a trabalhar, né? Professor, acho que a gente poderia aqui ficar mais algumas horas discutindo sobre todas essas situações, né? É um tema extremamente fascinante, relevante, atual. Seria muito bom. Vamos ver se trazemos o senhor para discutir um pouquinho mais isso numa próxima oportunidade. Novamente, quero agradecer muito. A gente tem, pelo chat aqui, a gente tem várias declarações dizendo, elogiando a palestra, demonstrando a importância, né, do tema. Muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que as suas atribuições demandam muito tempo. Arrumar esse espaço na agenda demonstrou uma grandeza
e um compartilhamento com a FATEC Barueri muito grande. Muito obrigado, professor César. Eu que agradeço o convite realizado pela professora Renata e pelo senhor, professor Oswaldo, todo aí o cuidado que vocês tiveram. Agradeço a presença de todos os alunos, né, que estão participando, tá? Eu fico muito feliz, né, em ter tido esse convite, tá? Eu adoro falar sobre tecnologia, né? Adoro falar sobre o viés, né, de aplicação da área né, dentro da sociedade, tá? De uma forma geral. Eu trabalhei muito na área de desenvolver sistemas para a área de transporte e área de saúde, né? Então eu fico assim muito feliz de poder, tá bom? Um abraço a todos. Tenho aí um grande final de semana de eventos, viu? Que todos fiquem Obrigado, aí bem. professor. Obrigado, professor. Pessoal, a gente se vê daqui a pouquinho na palestra final e para o encerramento da semana lá no YouTube. Um abraço a todos. Igual, um abraço. Tchau, tchau.